Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. A leitura de hoje é Ansiedade de Augusto Cury, capítulo 12. Os níveis da síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. Desarme-a. Se temos muitos tijolos que não são utilizados num terreno, como podemos considerá-los objetos úteis ou entulho? O excesso de informação torna-se entulho que prejudica a ousadia, a capacidade de observação, a assimilação. Executivos que vivem sob a paranoia de se informar, que não são seletivos, esmagam sua originalidade e sua criatividade. A síndrome do pensamento acelerado abarca o estresse profissional, síndrome de burnout, gerado pelo uso de telefones celulares, pelo excesso de atividades, de informações, de trabalho e pela competição predatória. Um profissional, a não ser em casos excepcionais ou horas muito específicas, deveria se proibir de usar telefone celular nos finais de semana. Sempre haverá problemas para resolver, sempre haverá atividades para executar. Nesse mundo competitivo e consumista, ou aprendemos a ser seres humanos ou seremos máquinas de trabalhar. Muitos não sabem o que é ser um simples humano que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo. Moram em belos endereços, mas nunca encontraram um endereço dentro de si mesmos. Você tem a bomba da síndrome do pensamento acelerado em sua mente? Se tem, é preciso desarmá-la. Quem pensa excessivamente sem nenhum gerenciamento por parte do eu, reitero, sofre um desgaste cerebral altíssimo, com graves consequências para seu futuro profissional, emocional e social. Nós podemos acelerar tudo no mundo exterior, com vantagens: os transportes, a automação industrial, a velocidade das informações nos computadores, mas nunca deveríamos acelerar a construção de pensamentos. O fenômeno do alto fluxo, que deveria ser a maior fonte de entretenimento, motivação e inspiração do Homo sapiens, tornou-se a maior fonte de estresse, ansiedade e sintomas psicossomáticos. Níveis de gravidade da síndrome do pensamento acelerado. Primeiro nível da síndrome do pensamento acelerado: viver distraído. Trata-se daquela pessoa que se senta na nossa frente e parece que está nos ouvindo, mas de repente começa a mover repetidamente os dedos ou bater as mãos sobre as pernas. Tenha certeza de que tal pessoa viajou, entre aspas, não ouviu quase nada do que falamos. Os distraídos fazem parte de um grande grupo. Olham para uma direção, porém estão desligados. Leem um texto, mas não guardam nada. Como vimos, eles têm um eu desconectado, desconcentrado. Segundo nível da síndrome do pensamento acelerado: não desfrutar a trajetória. Trata-se daquela pessoa que se senta para ler um jornal, revista ou livro e sempre começa a lê-los de trás para frente. É tão mentalmente agitada que não tem paciência de seguir a trajetória normal. Tal pessoa, em seus projetos, não desfruta do percurso. Não vê a hora de chegar ao ponto final. Pessoas com este nível da síndrome do pensamento acelerado, mesmo que lutem pelo sucesso, quando o alcançam, não celebram o pódio. Partem para uma nova jornada. São algozes de si mesmas. Não se dão o direito da trégua. Só sabem guerrear, não sabem viver tempos de paz. Ao mesmo tempo que são inteligentes, são incoerentes consigo mesmas. Não desfrutam do próprio sucesso. Quem vai desfrutá-lo serão seus filhos, genros e agregados. Terceiro nível da síndrome do pensamento acelerado: cultivar o tédio. Trata-se daquela pessoa que está tão estressada que, quando alguém a convida para ir a uma festa, se enche de júbilo. Não vê a hora de sair do trabalho e se arrumar. Todavia, quando chega a festa, os problemas não tardam a aparecer. A velocidade de seus pensamentos é maior do que os movimentos da festa. Ela começa a estalar os dedos, olhar para os lados,
se inquietar. 5 minutos depois, está tão entediada e estressada que dá um grito: vamos embora. Nesse nível de síndrome do pensamento acelerado, a pessoa está sempre procurando algo que não existe fora dela, somente dentro. Tais indivíduos têm horror à rotina. Tudo os cansa logo, dificilmente relaxam e curtem o ambiente. Geralmente acham os outros superficiais com uma conversa maçante. Quando estão em casa, pegam o controle da TV e deixam todo mundo maluco. Mudam de filme e programa a cada minuto, e sua mente é tão rápida que detesta comerciais. Quarto nível da síndrome do pensamento acelerado: não suportar os lentos. Esse grupo é representado por aquelas pessoas que ficam tensas e irritadas ao conviver com pessoas vigorosas. São impacientes com quem não pega rápido as coisas, com quem não tem atitude, com quem demora para enxergar os problemas e trazer soluções. Pessoas com este nível da síndrome do pensamento acelerado não conseguem ensinar 2 ou 3 vezes que já perdem a paciência. Acham que seus colegas de trabalho têm algum problema mental, QI baixo ou são relapsos, já que não conseguem acompanhar seu ritmo nem seu raciocínio. Elas não entendem que, normalmente, não são as pessoas que as rodeiam que são lentas. Elas é que são rápidas demais. Elas é que são eficientes, proativas, determinadas e empreendedoras em demasia. E acompanhá-las é uma tarefa dantesca. Os profissionais com este nível da síndrome do pensamento acelerado querem que todos sejam rápidos e estressados como eles. Que todos vivam o mal do século. São ótimos para empresas, mas uma vez mais afirmo, são carrascos de si mesmos. Terão grande chance de ser os mais ricos de um cemitério ou os mais perfeitos do leito de um hospital. Vale a pena? Quinto nível da síndrome do pensamento acelerado: preparar as férias 10 meses antes. Em nível da síndrome do pensamento acelerado, representa o grupo de pessoas que estão tão ansiosos com a velocidade alucinada de seus pensamentos que pegam um calendário e começam a planejar as férias 10 meses antes. Isso porque as anteriores não conseguiram levá-las ao descanso. Em alguns casos, deixaram-nas mais estressadas. Uma pessoa com este nível da síndrome do pensamento acelerado é inquieta, tica dia a dia, mês a mês e espera ansiosamente as benditas férias. No mês anterior a elas, melhora seu humor. Quando chega o último dia de trabalho, abraça seus colegas de trabalho e diz só para si: fiquem no fogo, seus estressados, fui. Tudo parece perfeito. Serão as melhores férias da sua vida, até que ela começa a arrumar as malas. Já na preparação, acha que a bagagem está em excesso e estressa filhos e parceiro. No trajeto, já deveria começar a relaxar, mas se enerva com os péssimos motoristas que encontra pelo caminho. Impacienta-se no trânsito, acelera, breca, dá arrancadas. Não olha para o horizonte, não contempla a paisagem. Quer chegar ao destino, vestir uma roupa leve e colocar um chinelo. Logo estará aliviada. No primeiro dia de férias, esse indivíduo não sabe por quê, mas não relaxou. No segundo, está tão irritado que parece um gerente financeiro cobrando tudo de todos. No terceiro dia, seus filhos e seu parceiro não os estão suportando. No quarto, nem ele se aguenta. No quinto, está tão atacado pela síndrome do pensamento acelerado que quer voltar para o campo de batalha, o trabalho, pois só se sente vivo guerreando. Sexto nível da síndrome do pensamento acelerado: fazer da aposentadoria um deserto. O sexto nível da síndrome do pensamento acelerado representa a pessoa que fica pensando ansiosamente na aposentadoria. Ela conta mês após mês, ano após ano, o tempo que falta para sair do caldeirão de estresse do seu trabalho.
Gosta dos colegas, mas não suporta mais olhar para a cara deles. Quando seu chefe se aproxima, tem calafrios. E se for ela mesma o chefe, quando pensa em cobrar meta dos seus colaboradores, tem insônia. Qualquer coisa a irrita. Não curte sua empresa, não mais ama desafios. Se for um professor, o barulho da sala de aula lhes parece uma câmara de tortura. Sonha com as férias como ofegante, sonha com oxigênio. Pensa em pescar, passear, sentar na varanda de casa, ler livros. Depois da travessia do deserto, a vida será um oásis, imagina. Após uma espera prolongada, chega finalmente o grande momento. A merecida aposentadoria. Os amigos fazem festa. Ela está com o humor nas alturas. A primeira semana é maravilhosa. Visita amigos, cuida das plantas, lê alguns textos. Mas as semanas se passam, os meses correm e a síndrome do pensamento acelerado a pega na contramão. O cachorro começa a irritá-la. Os vizinhos tornam-se sisudos. Ela não conquista novos amigos, começa a se sentir inútil. Não sabe conversar sobre o trivial, só sabe falar de trabalho e viver sob pressão e cobranças. Não se preparou para curtir a vida, descansar, contemplar o belo. O resultado de mais de 3 décadas de trabalho são a depressão e doenças psicossomáticas. O oásis da aposentadoria aumentou a temperatura da sua ansiedade. Claro, há exceções. Nem todos estão nesses níveis da síndrome do pensamento acelerado. Porém, estou dizendo uma verdade que atinge em menor ou maior grau milhões de pessoas. Quem vive em guerra no trabalho e na sua mente fica viciado em batalhas. Nunca se esqueça de que o corpo se aposenta, mas a mente jamais o faz. Devido aos altos níveis da síndrome do pensamento acelerado, as pessoas são muito ativas na atualidade. Estão em pleno vigor intelectual com 60, 70 ou 80 anos. E frequentemente têm uma necessidade vital de continuar a se sentir úteis à sociedade. Não podem se aposentar sem se preparar para ter uma segunda jornada de prazer, lazer, sonhos, trabalho filantrópico ou remunerado. Caso contrário, adoecem e deixam doentes os mais próximos. Capítulo 13. Graves consequências da síndrome do pensamento acelerado. As consequências emocionais, intelectuais, sociais e físicas da síndrome do pensamento acelerado são enormes. Alguns provavelmente nos deixarão atônitos. Elas nem sempre se manifestam no presente, mas com certeza aparecerão no futuro. Vou destacar as consequências emocionais. Envelhecimento precoce da emoção, insatisfação crônica. Toda vez que hiperaceleramos os pensamentos, a emoção perde em qualidade, estabilidade e profundidade. São necessários cada vez mais estímulos, aplausos, reconhecimento para sentirmos migalhas de prazer. É grande a chance de quem tem alto nível de síndrome do pensamento acelerado mendigar o pão da satisfação, ainda que viva debaixo de holofotes da mídia. Uma mente hiperpensante envelhece a emoção precocemente, gerando um estado desconfortável que é bem caracterizado. Reclamação frequente, irritabilidade diante de imprevistos, impaciência com quem não pensa a mesma coisa ou não tem o mesmo ritmo, déficit de motivação, falta de disciplina para correr atrás dos sonhos, dificuldade de desfrutar o próprio sucesso. Uma pessoa emocionalmente rica e jovem do ponto de vista psiquiátrico é capaz de contemplar o belo, curtir a vida, cantarolar pela manhã, fazer as pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Infelizmente, há jovens de 10, 12, 15 ou 20 anos com idade emocional mais avançada do que muitos idosos de 80 ou 90 anos. Têm um eu engessado e autossabotador. São especialistas em criticar os outros, o que representa o sintoma mais evidente de uma emoção envelhecida. Querem tudo na hora. Perderam o vigor da vida, não têm
pique para se aventurar, construir oportunidades, começar tudo de novo depois de tropeçar. Diante do espelho fazem uma guerra apontando seus defeitos, jamais exaltando suas qualidades. Vivem condicionados ao padrão tirânico da beleza imposto pela mídia. Não sabem que a beleza está nos olhos de quem vê. Não sabem elogiar seus pais e professores. Nem sequer sabem agradecer a vida ou se autopromover. Sua emoção flutua entre o céu e o inferno. Num momento estão felizes, noutro mal-humorados. Se muitos jovens estão emocionalmente envelhecidos, imagine alguns mentalmente acelerados. Vários se encontram num asilo emocional. São miseráveis no território da emoção. Alguns administram empresas ou exercem sua profissão com maestria, mas são incapazes de gerir a que considero a mais complexa empresa, a mente humana. Reclamam de tudo e de todos. Colocam sua qualidade de vida nos últimos lugares da sua agenda. Felizmente, a emoção humana pode e deve rejuvenescer. Felizmente, podemos todos os dias relaxar e aprender a fazer muito do pouco. Por isso, há idosos com idade biológica de 80 anos, mas com um vigor inacreditável. Amam a vida, sair, viajar, se aventurar, conhecer pessoas, inventar e se reinventar. Desenvolvem intuitivamente um eu gerente, que não se submete ao medo da morte, ao pessimismo, ao sofrimento por antecipação. Para eles, a vida é um show, mesmo quando atravessam crises. Retardamento da maturidade da emoção. Jamais devemos esquecer esse mecanismo. Quando uma pessoa tem uma síndrome do pensamento acelerado importante e seu eu é incapaz de gerenciar minimamente os pensamentos, o processo de elaboração das experiências que contém perdas, decepções, derrotas, limites, fica muito comprometido. O fenômeno RAM não forma núcleos saudáveis de janela light do córtex cerebral para dar sustentabilidade às funções complexas da inteligência, como proatividade, autodeterminação, resiliência, tolerância. A consequência? Não apenas o envelhecimento precoce da emoção, como abordei no item anterior, mas também o retardamento da maturidade. Imagine um ser humano adulto com uma emoção envelhecida e ao mesmo tempo imatura. Você conhece executivos, médicos, psicólogos, advogados, jornalistas ou políticos que não podem ser contrariados, criticados ou confrontados? Eles são exemplos de pessoas sem juventude emocional e imaturas intelectualmente. São cronicamente insatisfeitos, desanimados, reclamam de tudo, portanto, envelhecidos, e têm um comportamento autoritário. Não podem ser desafiados, jamais reconhecem seus erros ou pedem desculpas. O egocentrismo, o egoísmo e o individualismo não são e nunca foram sinais de poder. São, sim, sintomas de uma psique envelhecida e, ao mesmo tempo, infantil. Todos os ditadores agem como crianças em termos de maturidade. A imaturidade emocional acompanha algumas necessidades neuróticas de poder, de estar sempre certo, de não saber lidar com os limites, de controlar os outros, de querer tudo rápido e de ser o centro das atenções sociais. Sinceramente, não conheço uma pessoa que seja plenamente madura, quer no campo da filosofia, da espiritualidade, da medicina, da psicologia. Se nos mapearmos com profundidade, enxergaremos alguma imaturidade. Todos nós precisamos revisar nossa história. Algumas pessoas são encantadoras fora dos focos de tensão, porém, quando atravessam alguns tipos de estresse, ficam irreconhecíveis. Um eu maduro é empático, sabe se colocar no lugar dos outros, tem prazer no altruísmo, promove as pessoas, enriquece a autoestima e, além disso, não vence sua paz por um preço vil. Enfim, sabe se proteger.
Devido à síndrome do pensamento acelerado, crianças e adolescentes estão perdendo coletivamente a ingenuidade, a criatividade, a capacidade de superação dos conflitos e de adaptação às adversidades. Não sabem ouvir não, chorar, atravessar crises, ser abandonados pelo namorado, namorada. Paciência é um artigo raro. Eles necessitam de estímulos prolongados, elaborados como um prato à la carte, e não como um hambúrguer. Quem não luta pelos seus sonhos e quer tudo rápido será uma eterna criança. Não à toa, muitos profissionais com 40 anos têm maturidade emocional de 18. Muitos adolescentes de 18 têm idade emocional de 10. Reciclar a síndrome do pensamento acelerado para nutrir a maturidade emocional é fundamental para ter uma mente livre e realizada. Caso contrário, a palavra felicidade estará nos dicionários, mas jamais fará parte dos textos de nossa história. Morte precoce do tempo emocional. O tempo para emoção não é o mesmo que para a física. Uma das mais graves consequências da síndrome do pensamento acelerado é a morte precoce da emoção, ou melhor, da percepção do tempo. Para explicar esse fenômeno, deixe-me exemplificá-lo. Vivemos mais ou menos que os habitantes da Idade Média? A resposta é óbvia. Biologicamente, vivemos muito mais, o dobro. Naqueles tempos, a expectativa média de vida era de 40 anos. Uma amidalite poderia gerar grave infecção, pois não havia antibióticos. Hollywood retrata de maneira distorcida as mulheres de corte da época. Glamorosas, reluzentes. Na verdade, muitas princesas aos 20 anos de idade já haviam perdido os dentes e tinham que andar com os lábios cerrados. Hoje, vivemos em média de 70 a 80 anos e estamos progredindo. Mas permita-me fazer outra pergunta. Do ponto de vista emocional, vivemos mais ou menos do que os gregos, romanos ou do que se vivia na Idade Média? A síndrome do pensamento acelerado nos leva a viver uma vida tão rápido em nossa mente que distorce nossa percepção de tempo. Vivemos mais tempo biologicamente, mas morremos mais cedo emocionalmente. 80 anos hoje passam mais rápido que 20 anos do passado. A medicina prolongou a vida e o sistema social contraiu o tempo emocional. Não parece que dormimos e acordamos com a nossa idade? Não parece que a nossa experiência passou rapidíssimo? Estamos tão atolados com atividades mentais e profissionais que não temos tempo para desfrutar, digerir e assimilar as experiências existenciais. Como disse, estamos na era do fast food emocional. Engolimos nosso nutriente. Não sabemos amar, dialogar, ouvir, sonhar, interiorizar, jogar conversa fora. Você não se sente que os meses e os anos voam? Isso é grave. Um dos nossos maiores desafios é dilatar o tempo. Mas quem tem um eu treinado para expandir a percepção do tempo? Não sabemos sequer o que fazer com o tédio. As crianças estão tão aceleradas que, quando ficam 5 minutos sem atividade, já reclamam. Não tem nada para fazer nesta casa. Estamos viciados em atividades, viciados em informação, viciados em celulares, viciados em asfixiar o tempo, viciados em pensar. Devemos viver as experiências lenta e suavemente, como quando saboreamos um sorvete ao sol escaldante do verão. Nosso eu deve fazer de um dia uma semana, de uma semana um mês, de um mês um ano. As pessoas ansiosas, impacientes, inquietas, que detestam a rotina e querem tudo imediatamente, não verão a vida passar. Elas são os piores inimigos da sua emoção. E eu? E você? Desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Outra consequência da síndrome do pensamento acelerado é a desproteção da emoção. Uma pessoa agitada e hiperpensante reduz a habilidade de filtrar estímulos estressantes. Tem uma facilidade enorme de formar janelas killer. Sua emoção torna-se terra desolada, sem proprietário.
Qualquer calúnia, crítica ou injustiça a derrota. Perdas e decepções a afetam tanto que desertificam seu dia, sua semana, seu mês e às vezes sua vida. O fenômeno do alto fluxo a domina. Lê e relê essas experiências e transforma sua mente num inferno. Uma pessoa sem proteção emocional tem chance de desenvolver hipersensibilidade. Ela não apenas se preocupa com a dor do outro como viver essa dor. Não apenas pensa no amanhã como sofre pelo futuro. E, além disso, tem uma preocupação exagerada com sua imagem social, com o que os outros pensam dela, ainda mais atualmente, em que não há privacidade na internet. Por tudo isso, tem maior facilidade de intensificar a síndrome do pensamento acelerado e deflagrar ou desenvolver depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Já ajudei celebridades e pessoas multimilionárias preocupadas com a sua integridade física. Elas andavam em carros blindados e com seguranças, mas não haviam aprendido a proteger sua emoção. Não construíram seguro contra os estímulos estressantes causados pelos outros ou contra aqueles criados em sua própria mente. Não sabiam sequer reciclar seus pensamentos autopunitivos, sua autocobrança excessiva, suas preocupações asfixiantes. Apesar de morarem com reis, mendigavam tranquilidade e alegria. Muitas pessoas não admitem lixo no carro, na cozinha, no escritório ou no quarto, mas admitem acumular lixo no mais fascinante espaço, o da própria mente. Não é isso um paradoxo? Como não ser vítimas da ansiedade se somos relapsos no único lugar onde é inadmissível deixar de atuar? Qualquer um coloca a tranca na porta de casa, mesmo nos países mais seguros, mas sua personalidade é uma casa sem proteção. Uma emoção desprotegida tem um eu flutuante. Momentos alegres se alternam com momentos tristes. Bom humor alterna-se com isolamento, segurança e ciúme. Fazem parte do mesmo cardápio. Lembre-se sempre, nossos piores inimigos não estão fora de nós. É vital desenvolver nesta sociedade estressante habilidades para gerenciar pensamentos. Caso contrário, nossa emoção será um barco sem leme, um carro sem direção. É quase impossível não se acidentar. E não há possibilidade de não entrar nesse veículo, pois nós somos o veículo. Outras consequências da síndrome do pensamento acelerado. Além de todas as consequências emocionais que a síndrome do pensamento acelerado pode causar, há outras igualmente importantes que comento brevemente a seguir. Doenças psicossomáticas. A ansiedade crônica, contínua, pode causar inúmeros sintomas e transtornos psicossomáticos. Hipertensão, taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo e doenças autoimunes. É provável, inclusive, que desencadeie, acelere ou influencie a evolução de determinados tipos de infarto e de câncer. Comprometimento da criatividade. Uma pessoa com uma mente hiperacelerada tem maior dificuldade de abrir as janelas da memória e elaborar respostas brilhantes nas situações estressantes. Pensar excessivamente bloqueia a inventividade e a imaginação. Comprometimento do desenvolvimento intelectual global. A longo prazo, a síndrome do pensamento acelerado afeta o processo de observação, assimilação, resgate e organização de dados. Provas orais e escritas podem ser severamente afetadas por uma mente hiperpensante e hiperpreocupada com seu rendimento intelectual e com a opinião de pais e professores. O estresse crônico da síndrome do pensamento acelerado pode dificultar a abertura das janelas da memória e a construção do raciocínio. Deterioração das relações sociais. Uma mente hiperacelerada tem tendência a ser impulsiva, a não pensar antes de reagir e a ter baixo nível de paciência com filhos, amigos, cônjuge, colegas de trabalho. Esse comportamento compromete a afetividade, a estabilidade e a profundidade das relações interpessoais. Muitos casais começam uma relação no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos.
dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente. Uma mente agitada tem maior dificuldade de expressar seus pensamentos, debater ideias, promover seus colegas, ser simpática, agradável ou empática, olhar com os olhos dos outros. E como vimos, uma pessoa hiperpensante pressiona todos os que acompanhem em seu ritmo alucinante. Uma exigência quase impossível para os simples mortais. A síndrome do pensamento acelerado compromete a saúde psíquica de um ser humano, o futuro de uma empresa, o PIB, Produto Interno Bruto, de um país e a sustentabilidade do meio ambiente e da espécie humana. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e até o capítulo 14.